Graça e paz, queridos. Bem-vindos ao nosso encontro, né? O título da nossa lição de hoje é o reinado de Acasias. Eu vou repetir, o título da nossa lição de hoje é o reinado de Acasias. O nosso texto bíblico, amados, está no segundo livro dos Reis, capítulo 1, do 1 ao 8. Depois nós vamos pular para o versículo 13 e vamos caminhar até o versículo de número 17. Amém? Então abra a sua Bíblia, abra a sua mente e, sobretudo, amado, abra o seu coração. Diz assim, segundo o livro dos Reis, capítulo 1, a partir do 1, diz: depois da morte de Acabe, Moabe se revoltou contra Israel. E caiu Acasias pelas grades de um quarto alto que tinha em Samaria e adoeceu. E enviou mensageiros e disse-lhe: ide perguntai a Baal-zebube, deus de Ecrom, se sararei desta doença. Mas o anjo do Senhor disse a Elias, o tisbita: levanta-te, sobe para te encontrares com os mensageiros do rei de Samaria, e dize-lhes: porventura, não há Deus em Israel para irdes consultar Baal-zebube, deus de Ecrom? E por isso, assim diz o Senhor: da cama que subistes, não descerás, certamente morrerás. Então Elias partiu. E os mensageiros voltaram para o rei, e ele lhes disse: o que há? Por que voltastes? E eles lhe disseram: um homem nos saiu ao encontro e nos disse: ide, voltai para o rei que vos mandou, e dize-lhe: assim diz o Senhor, porventura, não há Deus em Israel para que mande-se consultar a Baal-zebube, deus de Ecrom? Portanto, da cama que subiste não descerás, certamente morrerás. E ele lhes disse: qual era o trajo do homem que veio ao encontro de vocês e falou estas palavras? E eles lhe disseram: era um homem vestido de pelos e com os lombos cingidos de um cinto de couro. Então disse o rei: é Elias, o tisbita. Versículo 13. E tornou o rei a enviar outro capitão dos terceiros 50 com os seus 50. Então subiu o capitão de 50 e veio e pôs-se de joelho diante de Elias e suplicou-lhe e disse-lhe: homem de Deus, seja, peço-te preciosa aos teus olhos a minha vida e a vida destes 50 teus servos. Eis que o fogo do céu desceu e consumiu aqueles dos primeiros capitão de 50 com os seus 50, porém agora seja preciosa aos teus olhos a minha vida. Então o anjo do Senhor disse a Elias: desce com este, não temais. E levantou-se e desceu com ele ao rei. E disse-lhe: assim diz o Senhor, por que enviastes mensageiros a consultar Baal-zebube, deus de Ecrom? Porventura, é porque não há Deus em Israel para consultar a sua palavra? Portanto, desta cama a que subistes, não descerás, certamente morrerás. Assim, pois, morreu, conforme a palavra do Senhor, que Elias falara. E Jorão começou a reinar no seu lugar no ano segundo de Jeorão, filho de Josafá, rei de Judá, porquanto não tinha filho, palavra do Senhor. Meu irmão, nós temos para a nossa lição de hoje, três objetivos. Primeiro é descrever a idolatria e a infidelidade de Acasias. Segundo, é assinalar a coragem de Elias. O cabra corajoso, meu irmão. O cabra corajoso. E terceiro e último objetivo é identificar as consequências dos atos de Acasias. Pois bem, queridos, o reinado de Acasias, ele foi fortemente marcado pela idolatria, assim como o dos seus antepassados. Acasias, meu irmão, ele cometeu um ato de infidelidade a Deus ao consultar Baal-zebube sobre o seu destino. É isso mesmo.
O que aconteceu aqui, irmãos, foi um ato de infidelidade a Deus. E sabe por quê? Porque a relação entre Israel e Deus era de um casamento. Meu irmão, era a relação de um casamento. Nessa relação, Deus assume o papel de marido, enquanto o seu povo rebelde toma a figura de uma mulher infiel. E sabe de uma coisa? Deus, ele sabe o que é sofrer com a infidelidade, sabe? Porque Israel, meu irmão, foi infiel a Deus o tempo todo. E eu quero aproveitar essa oportunidade para falar sobre a infidelidade conjugal também, porque se há alguém que entende, irmãos, o que um cônjuge sente ao ser traído, esse é o nosso Deus. Portanto, se você está sofrendo com a infidelidade do seu cônjuge, eu tenho um conselho divino para você. Bem porque em Isaías 9, diz que Deus é o nosso conselheiro. E que conselho é esse? Deus está falando contigo. Se você está passando aí por um momento de infidelidade conjugal, Deus manda um recado para você. Eu sei como você está se sentindo. Meu irmão, a infidelidade é mais uma das fatalidades do pecado. E é quando estamos distantes de Deus que corremos o risco de sermos infiéis. Agora, a infidelidade tem jeito. O tratamento se chama a graça de Jesus. É isso mesmo. Peça a Deus para derramar sobre a sua vida a graça, meu irmão. Só a graça de Jesus pode te livrar dessa armadilha do diabo. Nós estamos vivendo um momento, um tempo, melhor dizendo, de muita infidelidade conjugal. E só Jesus pode transformar a nossa mente e o coração. Então, se você é uma pessoa que sente prazer na infidelidade, mas quer deixar isso de lado, meu amado, eu tenho uma boa notícia para você. Deus pode mudar seus desejos e a sua conduta sexual. Eu vou repetir. Deus pode, meu irmão, mudar os seus desejos e a sua conduta sexual. E eu quero até mostrar aqui alguns passos que vão te ajudar a superar esse comportamento promíscuo no casamento. Primeiro, decida não trair mais. Isso tem que ser uma decisão. Segundo, ore. Suplique a Deus por um coração novo, meu irmão. Peça a Deus para remover, para retirar esse coração empedernido e colocar um coração sensível à voz dele. Terceiro, desvie o olhar quando se sentir tentado. Quarto, fuja, meu irmão, da tentação. Não queira mostrar que você é um super-homem espiritual. Faça como José. Meta o pé, saia correndo. Pula fora, meu irmão, porque é armadilha. Quinto, peça a Deus para amar o seu cônjuge. E sexto, meu irmão, passe mais tempo com o seu cônjuge. Olha o texto que nós lemos aqui. O Senhor, meu irmão, o Senhor, através do profeta Elias,
ele advertiu severamente o rei sobre esse gravíssimo erro. E detalhe, anunciou ainda o decreto da sua morte. E sabe por quê? Porque o caminho da infidelidade, seja ela a Deus ou ao cônjuge, é um caminho de morte. Aí nós temos o primeiro ponto da nossa lição, que fala de um reinado marcado pela idolatria. E é bom lembrar, irmãos, que cerca de uma década, antes do acidente de Acasias, Elias havia conquistado uma grande vitória sobre Baal. Porém, Acabe e Jezabel, eles não se convenceram. Eles não se converteram. Nem eles e nem a sua família. Quando Acasias feriu-se gravemente, ao cair pela grade de um quarto alto, como diz a palavra, o que ele faz imediatamente? Ele busca a orientação de Baal-Zebub, não do Deus de Israel. E aqui tem uns detalhes também que é importante a gente ficar ligado, porque Baal significa simplesmente Senhor. Baal-Zebub quer dizer, Baal é príncipe. Porém, irmãos, o remanescente devoto a Jeová em Israel mudou esse nome, ridicularizando o falso Deus dos seus vizinhos. Baal-Zebel, que quer dizer Senhor do estrume, e Baal-Zebub, que quer dizer Senhor das moscas. E você vai lembrar que esse foi um dos nomes que os inimigos de Jesus usaram para insultá-lo, Mateus 10, 25. Aí nós temos um outro ponto da nossa lição, que fala, que Acasias seguiu os passos dos seus pais. Irmãos, isso aqui é um ponto da lição, caramba, muito sério. Você precisa parar aqui um pouco, sabe, para refletir, porque Deus, Ele está, através desse ponto da lição, falando algo seríssimo conosco. O reinado de Acasias, meu irmão, foi um dos mais difíceis para Israel. Sabe por quê? Porque, primeiro, a Bíblia diz que ele fez o que era mal aos olhos do Senhor. E segundo, porque ele imitou, irmão, ele imitou o mau exemplo de seus pais. Eu vou repetir, porque isso tem que mexer com você. Isso tem que fazer o seu coração acelerar, as suas pernas tremerem. Eu disse que Acasias se tornou este homem perverso, cruel, maligno, porque ele seguiu o exemplo dos seus pais. Meu Deus do céu, irmãos! Ou seja, a influência do comportamento de Acabe e Jezabel afetou profundamente a vida de Acasias. Jesus, irmãos, como isso é sério! E aí nós temos que parar um pouco para refletir. O que temos refletido para os nossos filhos? Qual o ambiente eles têm experimentado dentro da família? Eu não sei se você já se pegou olhando para o seu filho, e percebeu ele falando ou fazendo coisas como você, Ele é tão pequeno que você não sabe como isso acontece. Se você não observou isso ainda, meu irmão, eu convido a você a fazer essa experiência, sabe? Observar o comportamento dos pequenos.
de seus pais ou dos cuidadores mais próximos, e você vai ver que a criança, meu irmão, ela reproduz muitos comportamentos dos adultos, em especial aqueles que são sua referência, e esses adultos, na maioria das vezes, nem percebem. E sabe por que isso acontece? Eu vou te explicar. As crianças, elas aprendem inicialmente por imitação. É isso mesmo. Elas imitam ou representam o que vê ou experimentam. Essas experiências, meu irmão, vão formar a base da memória mais tarde, do pensamento da pessoa. Então, nesse caso, podemos dizer que a criança é como um radar que vai capturando tudo que está à sua volta e armazena em sua memória para mais tarde usar como algo que é seu. Eu vou dar um exemplo aqui, irmãos. Uma criança que passa toda a sua infância num ambiente que não lhe oferece segurança emocional e vivencia, brigas constantes dos pais, de um pai que agride a mãe, seja de maneira verbal ou física, tem uma grande chance essa criança de desenvolver um comportamento agressivo. Ou até mesmo, escute isso, a crença de que a família é uma instituição falida. Isso porque ao longo da sua formação infantil, aprendeu por observação e vivência emocional a se comportar dessa maneira. É isso que está acontecendo com Acasias aqui nesse texto, meu irmão. É isso que aconteceu de fato com Acasias. É muito importante, irmãos, ficarmos atentos aos nossos comportamentos, porque depois que nos tornamos pais, somos diretamente responsáveis pela formação física e psíquica dos nossos filhos. Então, a pergunta que não quer calar é essa: o que é que você tem refletido para os seus filhos? Qual o ambiente eles têm experimentado dentro da sua família? São perguntas sérias que precisam ser analisadas com muita seriedade, meu irmão. Outro exemplo, uma família, ela pode considerar a agressividade do filho ou da filha como a causa dos problemas dela. Porém, a agressividade do filho ou da filha pode ser uma resposta à fuga da mãe, que por sua vez pode ser uma resposta à postura autoritária do pai em relação ao filho e assim por diante. Nós precisamos, irmãos, ficar atentos com os nossos comportamentos. Aquilo que você faz dentro de casa, aquilo que você fala dentro de casa. O autodomínio é uma característica que as crianças elas não possuem, mas nós, pais, sim, meu irmão, temos que ser vigilantes. Temos que proporcionar um ambiente seguro. E precisamos desejar ser pais melhores para que os nossos filhos se tornem homens e mulheres melhores do que nós. No nome de Jesus, amado, dá um pause aí no vídeo, faça uma reflexão. Porque a palavra de Deus vai dizer que Acasias conseguiu superar a maldade de Acabe e Jezabel. Ele superou a maldade dos seus pais. Meu Deus do céu, meu irmão!
E quantos filhos nós temos visto aí, ó, filhos de cristãos que não querem nada com a igreja, que querem distância de templos, justamente porque passaram uma vida vendo o comportamento dos pais dentro de casa, um comportamento ruim, e aí agora eles querem tudo menos estar no templo, menos aceitar a Jesus. Quantos filhos de pastores viciados, drogados, perdidos neste mundo, meu irmão. E às vezes os pais que são líderes não conseguem reconhecer que um dos motivos, se não o motivo, foram eles mesmos. O comportamento dentro de casa. Eram pais que eram líderes, mas que maltratavam as suas esposas na frente dos filhos, tanto fisicamente como verbalmente. Vivia em guerra dentro de casa, e o filho foi crescendo ali, absorvendo aquelas informações, e hoje estão perdidos no mundo por causa dos pais. Nós precisamos vigiar. Certamente, meu irmão, Acabe e Jezabel não acataram o sábio conselho de Salomão. Instrui o menino no caminho que deve andar, e até o envelhecer não se desviará dele. Meu irmão, minha irmã, você que é pai, você que é mãe, começa a se policiar, começa a vigiar naquilo que faz dentro de casa, naquilo que fala dentro de casa, no nome de Jesus, para que não aconteça com você o que aconteceu, ou melhor, para que não aconteça com o seu filho o que aconteceu com Acasias, né? Vamos vigiar, gente. Aí nós temos, amados, o segundo tópico da nossa lição, que diz que Elias desafia a adoração a Baal. E esse ponto aqui, ele é extraordinário, meu irmão. É muito forte o que está acontecendo aqui. Meu Deus do céu. O rei Acasias, ele envia os seus emissários para consultar o falso deus Baal-zebub. Como diz a palavra. Nesse momento, irmãos, o anjo do Senhor se apresenta a Elias e diz para eles: Elias, vai ao encontro desses emissários e os exorta com uma dura palavra. Que palavra era essa, meu irmão? Elias chegou e disse: porventura, não há Deus em Israel para irdes consultar Baal-zebub, Deus de Ecrom? Volta ao rei e diga para ele que da cama que ele subiste não descerás, certamente morrerás. Aí o que faz os emissários? Eles voltam ao rei, irmãos, e falam tudo o que tinha acontecido. Aí o rei pergunta a eles: mas me diz uma coisa, como era a vestimenta dessa pessoa que falou com vocês? Aí eles dizem para o rei: vestido de pelo e com cinto de couro cingido nos lombos. Aí o rei diz: é Elias, o tisbita. Ou seja, meu irmão, o rei sabia quem era Elias, rapaz. Eu creio que naquele exato momento, meu amado, o rei soube que verdadeiramente ele ia morrer. Aí o que ele faz? Ele vai e envia um oficial com 50 soldados para conduzirem, Elias para o palácio.
Diz a Bíblia que nas 2 primeiras vezes desceu fogo do céu e consumiu todos os soldados e os seus capitães. Na 3ª vez, meu irmão, todavia, o capitão, eu até acredito que, sabendo esse capitão o que tinha acontecido com os 2 primeiros, ele muda a estratégia, né? Ele diz a palavra que se apresenta, se ajoelha diante de Elias e suplica o homem de Deus pela sua vida. E aí acontece algo, irmãos, extraordinário, sabe? Por bondade e misericórdia, o Senhor ouviu aquele sincero clamor e ordenou ao profeta que descesse e o acompanhasse até o palácio em segurança. Meu Deus do céu, irmãos, que coisa linda! Aí eu não posso deixar também, né, de perceber algo no ministério de Elias. O ministério de Elias, literalmente, irmãos, era um ministério de fogo. Porque em 3 episódios do seu ministério, Deus enviou o fogo do céu, cara. Lá no Monte Carmelo com os profetas de Baal, no Monte Horebe e nesse episódio com os capitães. Caramba, se tem um cara que o ministério dele era literalmente de fogo, era de Elias. Aí nós temos outro ponto da nossa lição, irmãos, que fala da doença de Acasias, né? E a sua morte. E eu não sei se você pensa como eu, se você ao ler o texto fez a mesma pergunta que eu, mas eu fiquei me perguntando o seguinte: por que Deus tratou esse doente dessa maneira? Quando estamos doentes, o que mais desejamos, irmãos, é cura. Talvez nesse momento eu esteja falando para alguém que está sofrendo dores horríveis. E o que mais deseja agora é a libertação dessa dor. Mas, meu amigo, escuta o que eu vou te falar e nunca se esqueça. A maneira correta e o local correto para buscar a cura. Há, meu irmão, uma maneira correta e o local correto para buscar a cura. Cristo mesmo disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, meu irmão. Acasias, ele havia testemunhado as maravilhosas obras de Deus, meu amado. Acasias, ele viu também as terríveis consequências que o seu pai Acabe havia sofrido por ter adorado Baal. Acasias viu um povo sendo destruído pela seca, uma seca que durou 3 anos. Porém, meu irmão, simplesmente deixou de lado os reclamos da lei de Deus e tratou tudo isso como se fosse história da carochinha. O resultado, meu amado, é que ele morreu conforme a profecia. E sabe por quê? Deus não tolera obstinação daqueles que ouvem a sua palavra e permanece com a vida deliberadamente no pecado. Outra coisa que eu observo, irmãos, nesse encontro de Elias com Acabe, são as suas qualidades, meu irmão. Puxa vida, que coisa linda. A primeira qualidade que a gente observa na vida do profeta Elias é a intimidade que ele tem com Deus, meu irmão. Segundo, é o zelo em promover, né, a adoração ao Deus de Israel. A clareza e a assertividade em suas sentenças. Outra qualidade é a fidelidade a Deus.
E outra qualidade, irmãos, que está além de todas, é a coragem, sabe? Que Elias ele tem. Ei, meu irmão, deixa eu te dizer algo aqui no nome de Jesus. Ainda hoje, Deus busca homens e mulheres que sejam corajosos, obedientes, a fim de serem usados por Ele em sua grande obra. Ei, deixa Deus te usar, meu irmão, com coragem, com ousadia, com intrepidez, mas deixa Deus te usar. Eu quero concluir dizendo o seguinte: Elias foi o profeta que confrontou as transgressões de Acasias e por esse motivo, meu irmão, quase foi preso. Porém, seguiu em frente, aleluia, cumpriu a sua missão e, sobretudo, meu irmão, honrou ao Deus Todo-Poderoso. Que o Senhor te abençoe no nome de Jesus.